Olá pessoal, tudo bom? Sou o Fábio Mota, sou professor de Geografia e hoje eu vou trazer para vocês uma temática que está bem à tona, tá? A gente está aí no dia 28 de maio de 2018 e como a gente bem sabe, a gente está vivendo aí uma greve dos caminhoneiros, que é uma greve motivada, na verdade, pela política de preços adotada pela Petrobras desde julho de 2017, né, no caso do ano passado. Então os caminhoneiros eles estão aí reivindicando pela diminuição do valor do litro do óleo diesel na bomba, tá? Então justamente por isso a gente está tendo essa problemática de desabastecimento de alguns produtos em território nacional, mas nem por isso a gente vai deixar de estudar. Pois bem, justamente aproveitando essa deixa, eu trago para vocês hoje uma aula que é sobre transportes, tá? Transportes é um conteúdo que é abordado na nossa prova do Enem, e aí justamente por isso a gente vai comentar um pouquinho a respeito desses transportes, tá? Bem, quando a gente fala de transporte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a questão dos chamados modais. Fábio, o que é o modal? O modal é como se fosse a modalidade do transporte. A forma com que uma pessoa, né, ou um produto, uma mercadoria, ela vai ser transportada dentro do território, tá? Então a gente pode ter alguns modais. Primeiro a gente pode ter aí o chamado modal ferroviário, o modal hidroviário, aeroviário, rodoviário e o modal dutoviário, tá joia? Então a gente vai comentar um pouquinho hoje a respeito desses modais, tá? Primeiro modal que a gente vai começar a abordar hoje é justamente o modal ferroviário. Vejam, este, sem sombra de dúvidas, é o melhor meio de transporte que existe. Dentre todos os outros modais que a gente tem, o modal ferroviário, ele assim, tem o melhor custo. Por que é que ele vai ter esse melhor custo? Na verdade, o melhor custo-benefício. Qual é a grande sacada do modal ferroviário? Lembrar que o ferroviário, né, trens, metrôs e tal. Então, esse modal ferroviário ele tem uma grande vantagem porque ele consegue transportar uma quantidade de carga muito grande e utilizando aí uma quantidade de energia, né, de combustível relativamente pequena. Então, ele vai ter o melhor custo-benefício entre todos os modais, tá? Então, lembra, o modal ferroviário, ele consegue transportar um grande volume de cargas com um custo relativamente pequeno. O que é que acontece? No Brasil, a gente já investiu bastante nesse modal. Os dados da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, dizem que em 2017 o Brasil ele tinha aí aproximadamente 30.129 quilômetros de ferrovias cortando todo o território nacional. O que é pouco se a gente for pensar na extensão territorial do Brasil. Então, essa modalidade de transporte, ela poderia ser muito mais bem empregada. Vamos lembrar que esse modal ferroviário, ele foi muito utilizado aqui no Brasil, em especial durante o período do café, né? Durante esse ciclo econômico do café aqui no Brasil, esse modal ele era o que a gente mais utilizava. Só que com a crise do café, esse modal ele foi caindo em desuso e principalmente a partir dos anos de 1950, o governo federal brasileiro ele adotou uma nova estratégia na distribuição de mercadorias. A gente começou a deixar de lado esse modal ferroviário, que é excelente, e começamos a investir muito mais no modal rodoviário. Aí você pode se perguntar, Fábio, como é que o Brasil deixa de investir em algo que era tão bom, que transporta tanta carga com um custo tão pequeno? E por que é que investir em modal rodoviário? O que é que acontece? Isso, na verdade, foi uma grande imposição das montadoras de automóveis. Eles disseram o seguinte, olha só, para eu poder me instalar no Brasil, vocês vão precisar construir rodovias, que a gente há de convir que carro não consegue circular em ferrovia, em linha de trem, em linha de metrô. E aí, justamente por isso, houve essa substituição. E aí acabou que a gente teve aí uma série de prejuízos, tá? E a gente vai falar um pouquinho desses prejuízos quando formos falar desse transporte rodoviário. Mas vejam, para a gente que é aqui de Pernambuco, sei que é né, a nível Brasil, mas exemplificando Pernambuco, a gente tem vários municípios no interior do estado de Pernambuco que tem, por exemplo, algumas estações de trem que estão simplesmente desativadas.
Então, se você vai para municípios como Carpina, por exemplo, você tem uma estação de trem lá que está simplesmente desativada, porque o governo federal brasileiro, justamente com os estados e os municípios, aos poucos foram abandonando este modal, tá joia? Então vejam, o segundo modal que a gente vai tratar é o chamado modal hidroviário, tá? Veja, é a famosa hidrovia. Então você vai se deslocar aí a partir da água. Mas veja, esse modal hidroviário, ele tanto pode acontecer dentro de rios, como ele pode acontecer dentro de lagos e também no oceano. Pois bem, o mais comum que a gente tem no nosso país, lembre-se, o Brasil é um país pobre em lagos, então esse transporte hidroviário por lagos, praticamente ele não existe aqui no Brasil. Diferentemente, se a gente for lembrar lá dos Estados Unidos, né, a famosa região dos Grandes Lagos, que vão interligar aí áreas industriais dos Estados Unidos com o Canadá, esse transporte entre lagos, ele é fantástico lá na América do Norte, tá? Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, praticamente a gente não utiliza. A gente utiliza muito aqui no Brasil esse transporte hidroviário de duas maneiras distintas. Ou a gente vai ter essa hidrovia internacional, ou seja, saindo de um país para outro país, e em especial de um continente para outro continente. No nosso caso, a gente exporta e importa muita mercadoria para os Estados Unidos, para a Europa, para o continente africano. Então eu atravesso aí todo um oceano Atlântico. Eu tanto posso ter essa hidrovia internacional, como eu também posso ter um transporte marítimo ou hidroviário que a gente chama por cabotagem. Como assim, Fábio, por cabotagem? Imagina o seguinte, tá? Eu tenho a costa brasileira e aí, por exemplo, se eu vou transportar um produto saindo de Pernambuco para o estado do Rio de Janeiro, eu estou transportando dentro da mesma linha de costa, tá? Então estou fazendo esse transporte na mesma linha de costa. A esse tipo de transporte hidroviário a gente chama de transporte de cabotagem, tá? Na região norte do Brasil, como a gente tem ali a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, é muito comum esse transporte hidroviário, tanto de algumas mercadorias, como obviamente de uma população, né, que vários desses municípios da região norte vão ser ali muito cortados por esses rios. Mas como a gente já bem comentou, né, ele é pouco utilizado no Brasil, mas lembre-se, ele é o segundo mais barato. A gente vai ter, em termos de relação custo-benefício, o primeiro vai ser o ferroviário, o segundo vai ser o transporte hidroviário. Pois bem, chegamos agora no nosso terceiro modal, que vai ser o nosso modal rodoviário, tá? Como eu tinha dito a vocês, esse modal rodoviário, dessas rodovias e tudo mais, ele começou a ganhar muita força aqui no Brasil, em especial a partir dos anos de 1950, com o incentivo das multinacionais para chegarem em território brasileiro e poderem trazer aí seus carros, seus automóveis, caminhões, para poderem rodar dentro do Brasil. E aí o que é que acontece? Esse transporte rodoviário, apesar de ser o maior do Brasil, ele não vai ser o melhor. Vai ser o maior, não vai ser o melhor. Veja, atualmente a gente tem aí no Brasil aproximadamente 1,7 milhões de quilômetros de estradas, tá? Então a gente já tem um percentual aí bem maior do que o ferroviário. Mas ele não vai ser o melhor, porque para você deslocar a mercadoria de caminhões, por exemplo, o custo para esse transporte ele é um custo relativamente alto. Além disso, você tem uma outra problemática, que é a manutenção das vias. A manutenção de uma ferrovia ela é muito mais barata do que a manutenção de uma rodovia. E eu vou dar um dado aqui a vocês, viu? Pasmem, apenas 12% das estradas brasileiras são, de fato, pavimentadas. Então veja, de todo esse modal rodoviário, que é o mais utilizado, o Brasil só tem 12% de suas estradas sendo pavimentadas. Esse dado, mais uma vez, ele é lá da CNT, né? Então a gente tem esse dado que é sendo muito alarmante. E aí o que é que acontece? Como eu disse a vocês no começo do vídeo,
Eu quis gravar esse vídeo, essa aula, justamente para poder pegar o gancho dessa greve dos caminhoneiros. E aí olha o que é que acontece. Os caminhoneiros decidiram entrar em greve, mais uma vez, é uma greve justa, é uma paralisação com um propósito muito forte e muito correto. Mas o que é que aconteceu? Esses caminhoneiros entraram em greve, a gente está tendo uma crise de desabastecimento em todo o território nacional. Então está faltando gasolina para postos de combustível abastecer, a gasolina de avião, né? A gente está tendo alguns problemas aí em alguns aeroportos que não estão fazendo pouso nem decolagens. Então a gente tem aos pouquinhos, né, uma crise de abastecimento de comida. A gente está tendo alguns animais que são transportados, né, aquela carga viva. Tudo porque a gente teve um colapso num sistema rodoviário. E além disso, lembrar, tá? A maioria das cidades brasileiras, elas não foram planejadas para receber uma carga grande de caminhões, muito menos de ônibus, de carros de passeio. Vou dar um outro dadozinho para vocês. De 2001 até 2016, houve um aumento de aproximadamente 194% na frota de automóveis dentro do território brasileiro. E como a gente bem sabe, de 2001 para cá, não houve o crescimento dessas rodovias no Brasil que acompanhasse um crescimento dessa frota. Resultado, a gente tem cidades que simplesmente em determinados horários, nos famosos horários de pico, elas travam. O engarrafamento não permite um deslocamento entre um ponto e outro. E eu falo aqui para vocês de uma cidade, que é a cidade de Recife, que tem o pior trânsito do Brasil. Você vai dizer, Fábio, não seria São Paulo a cidade com o pior trânsito do Brasil? Não, não é São Paulo. Porque a gente mede esse trânsito a partir do tempo que você demora para se deslocar 1 quilômetro. E a cidade do Recife acaba sendo aí a capital brasileira com o pior trânsito do país. E aí a gente percebe que esse modal rodoviário, ele já entrou em colapso já faz algum tempo, tá? O outro modal que a gente vai ter é o nosso famoso modal aeroviário, os aviões. Veja, esse é de todos o mais caro. É tanto que esse modal ele só é utilizado basicamente para duas coisas. O transporte de passageiros, você, eu, quando a gente quer, sei lá, fazer uma viagem, você está passando férias em algum lugar, fazer uma viagem internacional, então você pega um avião. Ou o transporte de cargas muito valiosas. Um exemplo, tu adquirisse aí num leilão um quadro de Picasso que vale milhões de reais. Obviamente que você não vai pegar uma tela de Picasso e vai querer transportar ou num trem, muito menos você vai querer transportar num caminhão. Você vai querer que esse transporte ele seja feito por um avião, que é um transporte aí relativamente mais seguro, né, com relação à deteriorização da carga que você vai transportar. Mas lembra, ele é um transporte muito caro. Como eu tinha dito, né, a gente está aí vivendo essa crise de desabastecimento, de óleo diesel e tudo mais. Saiu um dado recentemente agora que somente o aeroporto de Brasília, para operar durante um único dia, ela necessita de mais de 1 milhão de litros de gasolina de avião. Veja, mais de 1 milhão de litros de combustível apenas para que o aeroporto de Brasília opere durante um único dia. Então, como eu disse a vocês, ele é um transporte muito caro. E por último, um modal que é o nosso famoso, o chamado duto viário. Fábio, modal dutoviário, o que é isso? Transporte por dutos, transportes, né, por essas tubulações. A gente tem, por exemplo, um gasoduto aí que liga Bolívia e Brasil. Então, tem esse transporte de gás. Normalmente, o gasoduto, ou ele vai transportar gás natural, ou ele vai transportar petróleo. Obviamente, né, fera? Você não vai ter aí o transporte de passageiros por um duto desse, tá bom? Então vejam, a gente fez aqui hoje um resuminho sobre esses modais de transporte. Espero ajudar você aí nessa sua batalha para a aprovação do Enem. E aí a gente se encontra nas próximas videoaulas. Um forte abraço e até mais.